Cafezinho tem o prazer de receber um dos parlamentares mais atuantes no Congresso em defesa da população, dos trabalhadores, deputado Glauber Braga. O Brasil perdeu muito com o governo Temer. Qual o caminho para o trabalhador ter de volta seus direitos? E uma situação mais perigosa ainda, que alguns saudosos estão defendendo a volta da ditadura militar. O que é que o senhor, como deputado, pode falar para o povo, para a gente lutar para impedir essa situação? Olha, o Brasil perdeu com o Temer e está perdendo, né? Eu não tenho dúvida. Quando passar agora as modificações eleitorais, foi a última semana em Brasília, eles voltam com tudo, com reforma da Previdência e mais rodadas de privatização, inclusive aquelas que têm que passar pelo Congresso. Então a primeira coisa é ter amplitude para resistir a esse programa e fazer com que haja uma interrupção daquilo que está sendo implementado. Por isso é que a denúncia do senhor Michel Temer, a segunda que chegou na Câmara, ela tem um peso importante, porque se ele for afastado do cargo, a gente consegue ter mais pressão dentro da Câmara para evitar que outras matérias de desmonte sejam aprovadas. Isso é fundamental. A segunda denúncia, ela tem um papel relevante na fratura também do programa que está sendo implementado. Essa é a análise conjuntural que a gente faz nesse momento. E não podemos nos enganar com o que disse, por exemplo, o senhor Mourão, o general Mourão. Quem acompanhou toda a palestra do general Mourão lá na maçonaria viu que ele defendeu o consenso de Washington, do início até o fim, pronto e acabado. Se você verificar os slides, era liberalização financeira, disse que não tinha que ter essa preocupação toda alardeada com a Amazônia, disse que não tinha que ter essa preocupação toda com a venda de terras para estrangeiros nas fronteiras. Então, não nos deixemos enganar. Esse tipo de solução não interrompe de maneira alguma o programa que está sendo implementado pelo senhor Michel Temer. Agora, é claro, tem que ter também para 2018 a revogação daquilo que ele já apresentou. Então, se ele já teve a oportunidade de votar o congelamento de investimentos em saúde e educação por um período de 20 anos, candidatura progressista e engajada tem que dizer que vai revogar isso, vai revogar a reforma trabalhista e todo o nosso apoio à revogação dessas privatizações e desmontes que estão sendo tocados pelo governo agora, porque eles não têm legitimidade para fazer isso. Deputado, Rio de Janeiro já vive pelo menos os climas na rua, até pelas perdas que ocorreu nos governos do PMDB, tanto nacional como estadual, clima de eleição. Qual, na sua opinião, seria uma pauta principal para um governo progressista no Rio? E qual o caminho, qual o calendário, mesmo que não seja oficial, né? Porque respeitando o calendário oficial, em termos da campanha, das determinações do PSOL para o governo do Rio de Janeiro, para deputado e para deputado estadual. O que o senhor pode falar para o largo eleitorado do Carioca? Olha, a situação do Rio de Janeiro é dramática, né? O que a gente está vivenciando aqui, todo mundo que está tendo a oportunidade de estar no Rio, no seu cotidiano, no seu dia a dia, sabe da gravidade. Agora, a gente precisa ter uma inversão total e completa das prioridades que foram elencadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro nos últimos anos. Você tem um governo que trabalha para poucos e trabalha para aqueles que são os mais abastados. Você tem que ter uma volta, uma reviravolta nessa política, fazendo o quê? Mandatos que sejam verdadeiramente, um governo estadual que seja verdadeiramente popular, construído com o povo na base, na rua, nas mais variadas regiões, com a construção de um orçamento que seja dialogado de maneira popular, participativa. E como é que se faz isso? Se faz isso necessariamente fraturando, retirando de circulação nas próximas eleições como projeto viável esse projeto do PMDB. Agora, essa construção tem que ser antecipada, porque não dá para menosprezá-los também. Eles têm uma máquina forte no estado do Rio de Janeiro como um todo, que já vem influenciando eleições há muito tempo. Quem não tem esse poder do dinheiro e da máquina como eles têm, tem que começar a construção de um programa alternativo antecipadamente.
O PSOL tem a pré-candidatura que está sendo dialogada em Congresso do companheiro Tarcísio. Agora a gente tem uma grande tarefa, que é de construir um programa para o estado do Rio de Janeiro que não seja um programa de poucos para poucos, um programa para muitos. E a gente tem que ter como base desse programa um investimento na educação. A gente tem hoje o orçamento da segurança pública no Rio de Janeiro maior que o orçamento da educação. O povo não se sente mais seguro com isso de maneira alguma, e ainda assim a gente tem os serviços públicos sendo de péssima qualidade. Retomar projetos como de Brizola e Darcy Ribeiro, de investimento na educação, como dos CIEPs, de educação em tempo integral, é fundamental para um novo estado do Rio de Janeiro. Agora, tem que começar a botar o pé na estrada e formatar um programa se articulando com o conjunto das regiões. Deputado, o senhor é um dos parlamentares que sempre teve lado a favor da integração da América Latina. Você sempre defendeu o direito democrático, por exemplo, da Venezuela. Existe um plano Condor II no século XXI? E se você puder falar, qual o papel do governo Temer no subsídio do avanço do Império dos Estados Unidos, no interesse nessa área que tem mais de 50 anos de paz sem guerra? Sim, é perigosíssimo o que está acontecendo e vamos para fatos objetivos. Marcaram para o mês de novembro exercícios militares com uma base provisória na Amazônia brasileira, com a presença de 3 países da América do Sul e com observadores americanos. Eu perguntei para o ministro das Relações Exteriores, numa audiência que teve na Câmara, o que aqueles observadores americanos viriam fazer. E ele não soube responder. Na verdade, ele não respondeu porque não tinha uma resposta pública para esse tipo de indagação. Eu acabo de fazer uma solicitação por escrito para que eu possa ir também como observador em novembro nos exercícios que vão estar acontecendo na Amazônia brasileira. Se as Forças Armadas Americanas podem, se agentes americanos podem, por que um parlamentar brasileiro não pode ir também como observador desses exercícios? Aguardo resposta do ministro da Defesa. Muito cuidado, porque a gente está falando da região onde tem a Amazônia brasileira e, além disso, a maior reserva de petróleo do mundo, que é a da Venezuela. Não podemos dar bobeira. Deputado, o Cafezinho agradece mais uma vez a sua participação e sucesso na sua vida política e parlamentar. Mestre, eu que agradeço. Eu queria parabenizar o Cafezinho por ser esse espaço de resistência alternativo, onde a gente tem a possibilidade de ter informações confiáveis sobre aquilo que muitas vezes a grande mídia não publica e não aborda. Um abraço grande. Obrigado.